Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E não saia daí porque hoje vamos falar sobre mercado da bola. Pode estar pintando reforço aí no Timão já nos próximos dias. Então fiquem até o final do vídeo para você sair daqui de forma atualizada. Humildemente eu peço para vocês deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal. É de graça, não custa nada e me ajuda muito aí a plataforma YouTube espalhar o nosso trabalho para mais corintianos. Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque eu vou te deixar atualizadíssimo sobre tudo que acontece com o nosso time do coração, que é o Coringão. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí já bombando aí, já falando sobre o mercado da bola. Pessoal, vou explicar a real situação do Lincoln Henrique, que foi oferecido ao Corinthians. O que acontece? Quando o jogador, eu vou ser verdadeiro para vocês, é oferecido, é porque não está rendendo no seu atual clube. Se ele está sendo oferecido, ele pode estar com um contrato prestes a acabar e o clube não vai renovar. Se não vai renovar porque não correspondeu às expectativas, ou ele não está rendendo e o clube começa a procurar times para empréstimo ou para possíveis compras para o clube atual não perder o que foi investido. A situação do Lincoln Henrique, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, eu nunca vi esse cara jogar na minha vida. Não sei se é bom, as características principais dele é que ele é um meio ofensivo, pisa na área, mas não vive uma fase muito boa atualmente. Porém, o Pedro Henrique ainda, o Corinthians não abriu negociações pelo jogador. Não existe negociação. O que existe é que o Cifute, existe um interesse do Corinthians. Por isso o Cifute está analisando o atleta. Somente isso. Cifute, que é o Centro de Inteligência de Futebol, o Corinthians contratou uma equipe profissional que toma conta disso para avaliar os riscos, está analisando o Lincoln Henrique. Nada mais. Não existe proposta, tempo de contrato, salário, nada. Eu particularmente não conheço esse jogador. A situação atual do Lincoln Henrique é essa. Agora, sobre o Pedro Raul é diferente. O Corinthians avançou nas negociações com o jogador e ele pode ser anunciado já nos próximos dias. Lá no Toluca do México, o jogador não vem rendendo um bom futebol, já faz um bom tempo. Virou um banco de reservas lá, tem vários jogos, pouquíssimos gols, não está rendendo nada. É aquilo que eu falei sobre o Lincoln Henrique. Quando o clube procura o outro para emprestar o jogador ou para realizar uma venda, é porque o jogador não está rendendo. Você concorda comigo, corintianeiro? Ninguém vai emprestar um jogador, vai ligar o Corinthians. Eu tô com o Pedro Raul aqui, você quer ele emprestado? Ah, mas ele tá com 30 gols na temporada. Você quer? Ah, e daí? É lógico que quer. Se o Pedro Raul está sendo oferecido é porque ele está numa má fase lá. Ele já estava numa má fase no Vasco. Foi lá pro Toluca do México, não consegue desenvolver um bom futebol lá. Por que ele vai conseguir desenvolver um bom futebol aqui, que essa camisa aqui é o triplo mais pesado que qualquer camisa do mundo? É muito difícil. Porém, é uma contratação que está avançada. Corintianeiro, é de todo mal a contratação do Pedro Raul? Eu acredito que não. Por quê? O Yuri Alberto precisa de uma sombra, assim como o Fagner, que está vindo o Mateuzinho aí. Você precisa de jogadores que falam, olha, eu estou aqui, se você não jogar eu vou pegar sua vaga. Então eu acredito que a contratação do Pedro Raul não seja tão ruim por causa disso. Porém, não é aquele jogador que nós estamos esperando. Por isso que a gente às vezes fica frustrado, fiel. A gente está esperando aquele jogador que chegue e resolva. Aquele jogador monstro. Aquele jogador que chega para ser titular absoluto. E não é o caso do Pedro Raul aqui. Pedro Raul não chega como estrela, não chega para resolver, chega apenas para compor elenco. É bom? Mais ou menos. Temos o brasileiro, que é muito extenso, mas já temos que ter em mente que estamos trazendo um jogador que é uma aposta. Aliás, a maioria dos jogadores é uma aposta e eu vou explicar logo mais. Estamos trazendo um jogador para ver se rende, porque nos seus últimos 2 clubes ele não rendeu nada. Essa é a verdadeira situação do Pedro Raul hoje. Fiel, mas eu quero demais que vocês comentem aí. Vamos falar sobre muito mercado da bola ainda nesse vídeo.
quero que vocês comentem o que vocês estão achando aí dessa possível contratação desse Lincoln Henrique, que eu não conheço, sobre o Pedro Raul. Vocês acham que seria uma boa? De repente a sua opinião é diferente da minha e eu vou responder todos os seus comentários. Eu não deixo passar nenhum comentário. Eu respondo todos, tá? E não esqueça de se inscrever no canal do Corintianeiro, que agora vamos ainda sobre o mercado da bola, vamos falar aí sobre Igor Coronado, que pertence ao Al Ittihad, time de Romarinho, time de Benzema, time de Fabinho. O jogador joga no meio de estrelas aí, e diferente desses outros atletas, ele tem aí 12 jogos, 7 gols e 5 assistências. Esse poderia ser um jogador interessante. É um meio ofensivo, é um jogador que não foi oferecido, diferente dos outros. Ele tem contrato até o meio do ano de 2025. Se o Corinthians quiser contratar, tem que negociar na grana. Não tem nada dessa que foi oferecido, não. Você tem que ir lá e tirar o jogador do clube, porque ainda ele tem contrato. Ele é titular lá. Então essas coisas que faz com que o jogador possa ser interessante. Esses números, essas estatísticas, diferente do Pedro Raul. Pedro Raul não tem estatística nenhuma. O que ele tem são uma estatística zero, que não desperta o interesse de nenhum outro clube contratar. Lincoln Henrique eu já nem conheço. Mas a questão do Igor Coronado hoje é essa. É um jogador que tem um contrato vigente, um jogador que tem bons números, um jogador um meio ofensivo que faz gols, arma jogada, porque em 12 jogos ele tem 7 gols, 5 assistências. Então esse poderia ser um jogador interessante aí para o Corinthians para fazer dupla com o Rodrigo Galo. Porém, fiel, a verdade é que o Corinthians não fez proposta nenhuma para o Igor Coronado, tempo de salário, nada, não existe nada, existe um interesse. É um jogador que foi especulado e falou, olha, eu interesso. O próprio Augusto Melo já disse, se o jogador for bom, o Corinthians vai interessar. É óbvio que o nome é levantado no CT Joaquim Grava, no Parque São Jorge, para o Augusto Melo, para os representantes do jogador. É lógico que o nome do jogador é levantado. O Corinthians pode até fazer uma análise do atleta no Cefut, mas não existe nada entre Corinthians e Igor Coronado hoje, nem no início de uma conversa. Caso o Corinthians negocie o jogador, ótimo, positivo, é um bom jogador, mas já vai sabendo que na Arábia, o Corinthians tem que chegar lá com dinheiro. Com eles não existe muito esse negócio de parcelar, não. E ele está avaliado aí no mercado aí em 5 milhões de euros. Então o Corinthians vai ter que abrir os cofres aí, caso queira trazer o Igor Coronado para o Corinthians. Eu particularmente também nunca vi o atleta jogar. Vi alguns vídeos no YouTube, parece ser muito rápido, bastante habilidoso, bate muito bem na bola, mas aí o Corinthians está analisando essa possível possibilidade de iniciar negociações com o jogador. Obviamente que precisa passar primeiro pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham dessa possível contratação do Igor Coronado aí para chegar com a camisa do Corinthians. Quais as suas expectativas diante desses 3 jogadores que eu mencionei nesse vídeo, sendo Igor Henrique, Pedro Raul e Igor Coronado. Fiel, o Corinthians está treinando já vários dias com um time titular. Eu vou passar para vocês o time aqui, eu vou ler para vocês. O time titular que o Corinthians está treinando hoje é Cássio, Fagner, dupla de zaga Lucas Veríssimo e Caetano, na lateral o Hugo, fazendo dupla de laterais aí junto com o Fagner. Meio campo temos Raniel e Maicon, tá? E temos aí os jogadores à frente, Romero, Garro, Matheus Araújo e Yuri Alberto. Fiel, vou ser bem, mas bem sincero para vocês. Esse time apresentado, que eu acabei de falar para vocês, é um time mais do que comum. É um time simples. É um time muito simplificado. É um time que briga por meio de tabela de Brasileirão. Eu não estou falando aqui porque eu quero ser pessimista, não. Porque eu sou corintiano até na morte. Só que temos que ser realista. Eu tenho o dever de ser realista com você, inscritos, que eu quero ganhar sua confiança cada vez mais, e de não inscritos, que eu estou tentando conquistar sua confiança também. Temos que ser realistas. A maioria das contratações do Corinthians hoje são apostas, com exceção do Rodrigo Garro e do Félix Torres.
Gustavo Henrique, reserva do Valladolid da Espanha, time do Ronaldo. Mais do que aposta. Diego Palacios, outra aposta, estava na Liga Americana, liga de baixa intensidade. Chegou junto com o Hugo, lateral contratado pela gestão de Duílio Monteiro Alves, e ainda não conseguiu fazer bons rendimentos no treino. Tanto é que se o Campeonato Paulista começasse hoje, o Hugo seria titular. Então temos Diego Palacios, aposta. Gustavo Henrique, aposta. Gustavo Henrique, aposta. Diego Palacios, aposta. Ranieri, outra aposta que veio do Cuiabá. Então temos contratações que não são contratações que resolvam. Esse está sendo o problema do Corinthians. A gente continua fazendo apostas. Pedro Raul Sivir, que está próximo, outra aposta. Não jogador, estou contratando esse atacante porque ele vai chegar e vai resolver. Estou contratando esse atacante porque ele vai chegar e vai ser titular do Brasileiro. Então o Corinthians está buscando várias... Lincoln Henrique eu não conheço, mas é aposta. O nome do jogador nem é ventilado no Brasil, ninguém conhece. Está sendo oferecido porque está numa fase no seu time atual. Tudo aposta. O Augusto Melo, fiel, é muito cedo para fazer um pré-julgamento. Não estou criticando aqui o Augusto Melo. Não estou. Augusto Melo, em poucos dias de gestão, conseguiu o maior patrocínio da América Latina e já fez 6 contratações, fora aquele monte de jogador que foi embora, aquela panela. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que o Corinthians ainda não trouxe nenhuma contratação contundente, aquela contratação que vai chegar e vai resolver os nossos problemas. E o que me entristece é que o Corinthians está buscando jogadores do mesmo patamar do que os que já trouxeram. Está buscando jogador que vai chegar e não vai resolver. Pode ser que resolva, mas é uma aposta. O Corinthians precisa de jogador cascudo. O Corinthians precisa de jogador que chega e estremece. A gente precisa de pelo menos de 2 a 3 homens que chegam e falam: resolvi, essa posição é minha, me dá a camisa que eu sou titular. E o Corinthians está buscando, trouxe 6 jogadores aposta, 4, com exceção do Garro e do Félix Torres, que chega como titular absoluto. O resto é aposta e está buscando mais apostas, como Pedro Raul, como Lincoln Henrique. O Coronado eu não conheço, os números são bons, pode ser interessante, mas a maioria é aposta. Cadê aqueles jogadores que estremecem? Cadê o Michael? Por que o Corinthians não vai negociar com o Michael? Demonstrou interesse, o jogador não precisa nem passar esse fute, é um ótimo atleta, jogador de beirada de campo que a gente está precisando. Por que o Corinthians não vai atrás do Michael? Por que não retoma as negociações? O que esfriou? A contratação do Michael, os mesmos números financeiros do Borré que o Corinthians está brigando. O Luiz Henrique esfriou também. O Abubakar estava quase certo, esfriou, não tem mais chance de vir. Então, se a gente tem o maior patrocínio da América Latina, vamos investir para ser campeão. Porque esse time, fiel, desculpa, sou corintiano até a morte, mas esse time é time para meio de tabela. Tá comum, tá simplório o time do Corinthians. Vou ser sincero para vocês. É o que eu disse. Eu fiquei triste porque, contratou porque precisamos de composição de elenco. Hoje o Corinthians tem 19 jogadores só no elenco, é muito pouco. Precisamos estender esse elenco. Pedro Raul é uma opção ruim para reserva? Não, não é. Tá? Então o Corinthians aí tem que ampliar seu elenco, sim. Mas os jogadores que está buscando ainda não é nenhum cara que vai chegar e vai resolver. Eu sei disso, você sabe disso, a diretoria não sabe disso. Então quero ouvir falar, quero trazer um nome aqui para vocês, falar: fiel, Corinthians iniciou negociação com o fulano, que se esse cara vir, aí sim a gente vai colocar respeito. Aí sim vamos ter um elenco para brigar por títulos. O elenco não está ruim, fiel, mas é um elenco comum. Apenas isso, comum. Não é um elenco que a gente vai chegar e vai ser campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Brasileiro. A gente pode dar um tiro rápido aí no Paulista. Pegar uma semifinal, até mesmo conquistar uma final dentro de casa. Porque é Paulista, é pré-temporada. Mas esses outros campeonatos a seguir, o Corinthians não tem chance de ser campeão, não. Tá? Com esse time, não. Espero que chegue mais 2 ou 3 peças aí, que possa sim aí dar outra cara pro Corinthians. E é óbvio que se isso acontecer, eu vou trazer aqui para você, porque a minha intenção aqui, a minha prioridade é você inscrito. Eu quero te manter atualizado todos os dias sobre o que acontece com o nosso Corinthians. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal do Corinthians. E vai Corinthians!